Olá pessoal, tudo bem? Bom, então hoje a gente vai falar sobre a teoria das probabilidades. Bom, a própria palavra é um pouco autoexplicativa, né? Probabilidade. Então tem algo a ver com provável, né? Aquilo que possivelmente aconteça, algo do tipo assim. Um paralelo que a gente pode fazer com a probabilidade, para entender assim de maneira mais fácil. Em estatística, existem, a princípio, vamos pensar nisso, dois tipos de valores, né? Os absolutos e os relativos. Bom, os valores absolutos são os números reais, né, da sua pesquisa, tá? Vamos supor assim, você pesquisou aí no meio de 100 pessoas sobre preferências, né, em relação a time de futebol, tá? Aí, nessas 100 pessoas, nós tivemos lá 25 pessoas que atribuíram seu gosto a determinado time de futebol. Muito bem. Então, 25 é o valor absoluto desse grupo de pessoas, né, que apreciam determinado time. Tá. E o que seria o valor relativo? Valor relativo, ó, valor relativo em relação a, né? Valores relativos a gente entende como sendo alguma parte em relação ao todo. No caso da estatística é assim, né? Então você quer saber o quanto desse pessoal, esse grupinho, é em relação a todo o grupo da pesquisa. Então esse exemplo que eu dei com valores absolutos, né? 25 pessoas apreciam determinado time, dentre 100 entrevistadas. O que o 25 é em relação ao 100? 25 sobre 100. 25 por 100, né? Então 25% das pessoas da sua entrevista toda apreciam determinado time. Isso é um valor relativo. E no caso da estatística, seria a sua frequência relativa. Ou seja, é um valor percentual. A frequência relativa na estatística é a probabilidade. Qual a probabilidade de você encontrar, então, a pessoa que aprecia esse time dentre os 100 entrevistados? 25%. Né? Então, a probabilidade, muita gente define como sendo o número de casos favoráveis dividido pelo total. Ou algumas pessoas costumam dizer assim, é o que você quer dividido pelo que você tem, né? Outros até, digamos assim, de uma maneira até um pouco mais filosófica, pensante, dizem assim, é o preço que você paga para não ter que calcular um monte de coisas que podem alterar essa determinada probabilidade. Eu prefiro pensar assim, é uma frequência relativa, né? É uma razão, é uma divisão entre um seleto grupo, um determinado grupo, e todo mundo, né? E essa probabilidade é o seguinte, ela jamais poderá ultrapassar 100%, assim como também jamais poderia ser inferior a zero. Então o menor valor possível para uma probabilidade é de zero, o maior possível é de 100%. Não existe probabilidade de 150%, porque a probabilidade de 100% já é evidência de que aquilo vai acontecer mesmo, 100% de chance de acontecer, né? 0% de chance de acontecer, probabilidade que algo nunca, jamais vai acontecer. Então não tem probabilidade negativa, né? A menor possível é zero. Uma probabilidade a gente pode, digamos assim, representá-la de três maneiras. A gente pode representar como porcentagem, aí no caso ela iria de 0% até 100%. Você pode representar como uma fração, né? Ou seja, no caso da fração, a gente tem que lembrar que estamos trabalhando com porcentagem, então é uma fração cujo denominador é 100, a princípio. Então ela pode ir de 0 sobre 100 até 100 sobre 100. Né? 100 sobre 100, no caso, é o inteiro. E a gente pode também ter a representação decimal, que é de 0,0 até 1,0. Por quê? Porque 0 sobre 100 é 0, 100 sobre 100 é 1. Essas três maneiras são as que nós utilizamos para representar probabilidades. Obviamente, as mais comuns são essas duas aqui.
Lembrando que toda fração de probabilidade, o interessante é que a gente torne-a irredutível, né? A gente simplifique. Por isso que a princípio eu disse que o denominador é 100, porque se você tiver 20 sobre 100, é 20%, mas é um quinto. A gente tem que simplificar. Bom, então vejamos como que funciona essa probabilidade. Se liga aí. Bom, em probabilidades, existem assim exemplos, problemas clássicos, né? Um deles é bolas dentro de caixas. Subentende-se que a gente não vai conseguir ver essas bolas antes, subentende-se que será um sorteio honesto e coisas e tal, né? Bom, então nós vimos que a probabilidade nada mais é do que uma razão entre aquilo que você deseja trabalhar, né, dividido 2. É a razão entre aquilo que você quer trabalhar e o que você tem ao todo, né? Então, qual seria a probabilidade, por exemplo, da gente retirar uma bola dessa caixa azul? Então, você tem lá 5 bolas na caixa. Você vai enfiar a mão lá dentro, tirar e olhar. Qual a probabilidade dessa bola ser azul? Ué, nada mais é do que o seguinte, ó. Vamos colocar aqui então P de A, ó, probabilidade de ser azul, né? Existem 2 azuis dentre 5 bolas possíveis. Erros comuns que alunos cometem. Qual a probabilidade de tirar uma bola azul? A pessoa coloca uma em 2. Não. 2 seria o total de bolas. E uma seria o total de bolas da cor que você quer. Tá? Então, são 5 bolas no total, sendo 2 das que você quer. Então, a sua probabilidade de tirar azul são 2 bolas em 5. Né? Probabilidade de você retirar uma bola preta. Probabilidade preta. O total são 5 bolas, 3 e 5. Bom, aí talvez você precise, né, do valor em porcentagem. Tem várias maneiras de você encontrar a porcentagem. Uma maneira que eu sempre comento com meus alunos é a seguinte: se possível, transforme o denominador em 100. Porque toda fração cujo denominador é 100 já é uma porcentagem, né? Como 5 é um divisor de 100, multiplique embaixo por 20. Então, para você não alterar, você tem que multiplicar em cima por 20 também, né? Olha lá, 40 centésimos. Isso aqui é a mesma coisa que 40%. Aqui, ó, vamos multiplicar embaixo por 20, em cima por 20. Então, nós vamos ter 60 sobre 100, que dá 60%. Né? Se você precisar deixar sua resposta em fração, 3/5. Em porcentagem, 60%. E se nós precisarmos do número decimal? Aí você divide 2 por 5. Né? Ou, caso você já tenha a fração, escreva isso como número decimal. 40 centésimos tem que ser 0,40. Ou simplesmente 0,4. 60 centésimos, isso é 0,60 ou simplesmente 0,6. Ok? Isso aí. Bom, um outro exemplo clássico, né, de probabilidades é o de bolas numeradas. Então vamos supor que você tenha lá uma caixa, pode ser assim, né, com bolas numeradas de 1 a 10. De 1 a 40. Qual a probabilidade de você tirar uma bola cujo número seja par? Ou ímpar? Ou número primo? Ou seja um múltiplo de 4? Um múltiplo de 3? Né? Bom, então a gente precisa saber, a princípio, quantas bolas cujo número, né, esteja nelas seja par. Bom, quantos números pares tem de 1 a 40? Metade, né? São 20. Então a probabilidade de você tirar um número par, ó, a probabilidade de P par, né? Vou escrever par aqui. Isso vai ser 20 sobre o total de bolas. 20 sobre 40, que é a mesma coisa que meio. Né? Então a probabilidade de você tirar par é meio. A outra metade de bolas é ímpar, porque o número é par ou ímpar, né? No caso do número inteiro. Então, olha aqui, a probabilidade de você tirar um número ímpar também vai ser 20 em 40, que é meio. Bom, qual a probabilidade de você tirar um número primo? Aí você precisa contar quantos são os números primos de 1 a 40. Bom, então vamos lá. Números primos, né, são aqueles que possuem exatamente 4 divisores. Porém, nos números naturais, são aqueles que possuem exatamente 2 divisores.
sendo ele e 1. Né? No caso eu falei 4, porque para os números inteiros você pode ter também os negativos. Então, o número primo, o que nós vamos ter aqui a princípio? Ó, quais são os números primos? Né? Esse conjunto: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ah, tem outro jeito? Não, tem que contar todos, né? 19, 23, 29, 31, 3, 4, 5, 6, 37. Ó, então são esses, né? Eu não esqueci nenhum. É isso mesmo. Então são 3, 6, 7, 8, 9, 12. Então, qual a probabilidade de você tirar um número primo? Probabilidade de primo. São 12, né? 12 em 40. Aí divide tudo por 4, né? 3 décimos. Ou seja, 30%. Né? Então, 30% de chance de você tirar um número primo. Múltiplo de 4. Quantos múltiplos de 4 existem de 1 a 40? 10, né? Porque os números vão de 4 em 4. A tabuada do 4, ela vai até o 40. E 4 vezes 1, 4 vezes 2, até o 4 vezes 10. Então, são 10 números. Então, a probabilidade de você tirar um múltiplo de 4, é assim que a gente representa o múltiplo, né? M, parênteses, o número, múltiplo de 4. 10 em 40, divide por 10, 1 em 4. Se você multiplicar por 25 em cima e embaixo, você vai ter 25%, né? Probabilidade de tirar um múltiplo de 3. Probabilidade de tirar um múltiplo de 3. Bom, de 1 a 30, você tem 10. Aí 10 mais o 33, 36, 39, 13, né? Então são 13 números em 40. Essa daqui já não dá para você simplificar. Se você precisar da probabilidade, da porcentagem, você pode dividir 13 por 40 ou fazer com que o denominador seja um divisor, né, de 100. Então eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Ó, o que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter 6,5 por 20. Olha lá. 6,5 por 20. Aí eu multiplico em cima e embaixo por 5. Né? Em cima e embaixo por 5. Aí a gente vai ter embaixo o nosso 100. 6 vezes 5, 30. 5 vezes 5, 25. Então seria 32,5. Aí, ó. Então, para achar a porcentagem, para mim esse é o melhor caminho. 32,5% de chance de você retirar um múltiplo de 3. Ok? Se liga aí, mais um exemplo. Novamente, né, um exemplo aí clássico de probabilidades, que é a questão de filhos, probabilidade de ter filhos. Então, um casal pretende ter 3 filhos. Quer saber as probabilidades aí de ter 3 meninas, 3 meninos, 2 meninos e uma menina, 2 meninos ou apenas 2 meninas? Bom, a maneira de você fazer isso aqui, a princípio, é expor todas as maneiras possíveis de um casal ter 3 filhos. Bom, como assim? Pode ter 3 meninas, 3 meninos, 2 de um e um do outro, e assim vai. Então, vamos colocar do lado de cá todas as possibilidades. Ó. Vou chamar de H de homem e M de mulher, tá? Então, a princípio pode ter 3 homens, aí pode ter uma mulher por último, né? Pode ter uma mulher no meio, ou pode ter uma mulher no início, né? Então, 3 com 2 homens, um homem só. Um homem e 2 mulheres, mas esse homem pode ter nascido no meio, ou ele pode ter nascido por último, e a gente também pode ter 3 mulheres, ó, 3, 6, 7, 8. Então existem 8 maneiras diferentes de um casal ter 3 filhos, né? Ok, então o total é 8. Então em todas as situações aqui, o seu denominador será 8, né? Então a probabilidade de você ter 3 meninas, 1 em 8. Aí, ó. 3 meninos, 3 homens, 1 em 8. 2 meninos e uma menina. Então tem que ter 2 homens e uma mulher. São esses 3 casos aqui, ó. Tá vendo? 3 oitavos. 2 meninos. Quem tem 3, tem 2, tá? Então aqui, ó, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui também tem 2. Tem 3, mas quem tem 3 tem 2. Então são 4 em 8.
meio, né? 50% de chance. Apenas 2 meninas. Esse apenas impede que você tenha 3 meninas, né? Então aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2. 3 oitavos. Ó. Isso aqui dá muita polêmica, né? Com a probabilidade de ter 2 meninos. E muita gente resolve como sendo exatamente 2, e não é, né? Porque quem tem 3 tem 2. Tá? Você abre sua carteira, tem uma nota de 50 reais. Você tem 20 reais? Tem. Você tem 50, logo você tem 20, você não tem 60. Em probabilidades, nós temos que ser detalhistas. Tá? Então, quando você quiser uma quantidade exata, você tem que justificar. Tá? Você tem que colocar isso para a gente. Apenas 2, exatamente 2, somente 2. Né? Então, quando você quiser esse tipo de situação, você tem que deixar claro. Colocar apenas, somente, exatamente, tá? Pelo menos 2, é isso aqui, por exemplo. Ó. Suponho que serão 2 meninas. Pelo menos 2, pode ser 2, ou 3, ou 4, ou 5, e assim vai, dependendo do tanto de filhos, tá? A gente tem que deixar isso claro, ok? Então se liga aí, mais um exemplo. Bom, e dentre, assim, os tipos de exemplos clássicos, tem dados também, né? Baralho, né? Hoje em dia, muita gente não conhece baralho, então geralmente os exercícios vêm explicando como que é composto um baralho, né? Mas eu vou te falar aqui, caso você não conheça. Então, você vai ter um baralho contendo 52 cartas. Quer saber a probabilidade de retirar uma dama, um rei, uma dama vermelha, um as de espadas, uma figura ou uma figura vermelha? Bom, o baralho ele contém 54 cartas, sendo 2 coringas. Então, aqui eu tirei esses 2 coringas, que são aquelas cartas que substituiriam qualquer outro. Nessas 52 cartas você tem 4 naipes, né? Vou tentar desenhá-los aqui. Esse é o naipe de espadas, esse é o naipe de paus, nós temos o naipe de copas, né? E nós temos o naipe de ouros, tá? Desenhei tudo errado, porque na verdade o naipe de espadas ele é preto, né? Vou deixar assim. E o naipe de paus também é preto, tá? Poderia ter pensado nisso antes. Aqueles outros 2 naipes ali são vermelhos mesmo, tá? Então o que acontece? Ó, você tem aí 4 naipes no baralho, né? Sendo metade deles vermelho e a outra metade preto, tá? Então, se você tem 4 naipes, quer dizer que cada naipe tem 13 cartas. Porque 13 vezes 4 dá 52. No caso, 26 pretas e 26 vermelhas. E essas cartas, elas são numeradas da seguinte maneira. O as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você tem as suas figuras, que é o valete, o dama e o rei. Tá? J, Q e K. Valete, dama e rei. Bom, então agora vamos lá. O que a gente tem? Totalizando lá 13 cartas, tá vendo? Então, qual a probabilidade de você retirar uma dama? Eu não especifiquei qual. Então, a probabilidade de você tirar uma dama... Ó, existem quantas damas no baralho? Lembrando que esse baralho tem 52 cartas. Existem 4, né? Porque tem uma dama aqui, outra aqui, outra aqui. Então, 4 em 52. Simplificando, dá 1 em 13. A probabilidade de tirar um rei é idêntica à probabilidade de tirar uma dama, porque todas as cartas, elas vêm em quartetos. Né? Sempre uma de cada. Então, 1 em 13. A probabilidade de você tirar uma dama vermelha. Bom, aí já foi um pouco específico. Você só pode tirar a dama de copas ou a dama de ouros. Então, a probabilidade seria, né, uma dama vermelha. Seria 2 em 52, que é 1 em 26. Né? A probabilidade de tirar um as de espadas. Agora eu fui bem específico, porque eu quero somente esse as aqui. Ó. Então eu quero apenas uma carta no baralho todo. Então a probabilidade de você tirar um as de espadas é 1 em 52. A probabilidade de você tirar uma figura. Figura nós subentendemos como sendo valete, dama e rei. O as ele não é uma figura, porque ele não tem uma figura na carta. Aqui você tem um desenho, né? Aqui o desenho de um arlequim, né? Que as pessoas chamam de valete, é um arlequim. Aqui é a dama, que é literalmente a rainha, né?
E aqui é o rei, que é literalmente o desenho de um rei. Tá? Então, o problema é você tirar uma figura. Bom, nós temos 3 figuras em cada cor, em cada naipe, perdão. Então, nós temos um total de 12 figuras. Então, a probabilidade de você tirar uma figura é de 12 em 52. Dá para dividir por 4, né? Ó, aí ficaria 3 em 13. Tá? E a probabilidade de você tirar uma figura vermelha? Agora foi um pouco específico, eu só quero 6 cartas, né? 3 que estão aqui ou 3 que estão de cá. Então a probabilidade de você tirar uma figura vermelha seriam 6 cartas dentre as 52 possíveis. Divide por 2, 3 em 26. Tá certo? É isso daí então. Se liguem em outras aulas que eu vou colocar uma série de exercícios e vou também tratar de outros casos de probabilidade, ok? É isso aí.